Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós aprenderemos sobre variáveis. O que é uma variável? Variável é um espaço que o computador reserva para poder armazenar um valor. Aqui dentro da Game Develop, nós temos basicamente dois tipos de variáveis. As variáveis que são numéricas e as variáveis que são strings. Strings são textos, tá? Então, aqui dentro a gente basicamente consegue armazenar esses dois tipos de variáveis, utilizando, claro, a lógica de eventos. Caso você saiba programar em C++, você pode utilizar todos os tipos de variáveis que são suportados por essa linguagem. Tá? Para saber mais, procure um pouquinho estudar sobre C++. Para que a gente vai utilizar uma variável aqui então? Há algumas aulas atrás, eu falei com vocês que aquele teste onde a gente executava aqui, olha só, a criação do personagem, pode travar o computador de vocês. Por quê? Ó, tá criando tanto personagem que uma hora a memória do seu computador vai ficar cheia. Então a gente quer evitar isso e a gente também quer limitar a jogabilidade. Ou seja, a gente quer fazer com que o número de personagens que seja criado seja limitado. Então, para isso, a gente precisa de saber qual que vai ser o número máximo de personagens que a gente vai querer ter em cena. Para isso, a gente pode criar variáveis aqui dentro da GDevelop. Dentro da GDevelop, nós temos basicamente dois tipos de localização de variáveis. As variáveis que são globais, ou seja, aquelas que podem ser acessadas de qualquer cena, e as variáveis que são locais, que são aquelas que só podem ser acessadas em uma cena em específico, tá? Então, para poder editar as variáveis de cena, a gente clica com o botão direito na nossa cena e clica em Modify Initial Variables. Com isso, esse painelzinho aqui é exibido. Para poder criar uma nova variável, basta clicar nesse mais aqui, que é o Add a Variable. Então, vou criar aqui uma variável que vai se chamar contador personagens. Essa variável vem com um valor inicial, que eu vou colocar como 1, porque eu só quero criar um personagem. Tá? Então, nós temos aqui uma variável local que contém o valor 1. Então, pessoal, nós vamos aprender uma coisa nova. Esse aqui é o painel de eventos que a gente viu há algum tempo atrás. E agora nós vamos aprender a adicionar um subevento. Como que a gente adiciona esse subevento? A gente clica no evento principal e adiciona um subevento. Esse subevento é um evento que é executado como filho desse evento principal, ou seja, se essa condição é verdadeira, a gente passa para esse subevento. Então, pessoal, nós queremos verificar se o nosso tempo criador é maior do que meio segundo. E aí, ó, nós vamos verificar também se a nossa variável ela tem um valor maior do que zero. Então, eu vou adicionar aqui a condição, ó, variáveis, valor da variável, e vou escolher a minha variável aqui, que é a contador personagem. Vou verificar se ela é maior do que zero. Ou seja, se ela é maior do que zero, eu quero criar o personagem. Então, aqui, ó, eu arrastei a minha condição para dentro de uma outra condição. Eu só cliquei e arrastei. Então, a gente só vai criar agora se o timer criador for maior do que meio segundo e se o contador for maior do que zero. Mas a gente precisa de fazer, então, com que o nosso contador ele diminua. Porque se a gente executar isso daqui, ó, o contador não está diminuindo. Tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e adicionar uma ação adicional. Então, a gente vai vir aqui em variáveis, valor da variável, e aí a gente vai diminuir essa variável em uma unidade. Qual que vai ser essa variável? Contador personagens. Ok. Então, com o preview, ó, agora nós só criamos um personagem. Por quê? Vamos entender a lógica aqui. A gente verificou se o contador é maior do que zero e se contador personagens é maior do que zero. Criamos um personagem e diminuímos. Então, o nosso contador personagens tem um valor inicial de 1. 1 menos 1, 0.
o tempo do criador é maior do que meio segundo, correto. Porém, o nosso contador de personagens agora é 0. 0 não é maior do que 0, então nós não criamos outro personagem. Espero que vocês tenham se divertido e vejo vocês na próxima aula.